Ei, gente, olha só, é dia 31 de maio, é o último domingo do nosso mês de maio, esse mês que foi tão especial pra gente, que a gente celebrou durante todos esses dias aí, a maternidade, as mamães. O nosso quadro é Coisa de Mãe. Hoje, o último domingo de maio, não seria diferente, né? E hoje é muito especial pra mim, tá? Porque pra falar sobre maternidade, sobre essa missão tão importante que é ser mãe, gente, eu tô recebendo aqui a minha própria mãe, Simone Fernandes tá por aqui. Não sei se eu te chamo de mãe, se eu fico chamando de Simone pro pessoal poder se localizar, mas mãe, seja muito bem-vinda aos microfones da rádio, viu? Obrigada, Lu. É um prazer estar aqui, ainda mais ser entrevistada, né? O meu próprio filho. É isso, me dá um o meu orgulho. orgulho. A gente fica brincando lá em casa desse jeito, gente, é um orgulho. Agora, minha mãe chama Simone, gente, empreendedora, mas também foi professora. Trabalhou também na APAE, como professora na APAE também. Sim, Foi como também. professora, confeiteira. Minha mãe é Barbie Profissões, tá? De tudo ela já fez um cadinho, viu? E hoje vai ser um programa muito especial justamente porque espero que eu não me emocione muito aqui falando sobre isso, sobre maternidade. Mãe, pra gente poder iniciar o nosso bate-papo aqui, como que foi pra você quando você recebeu a notícia que você estava grávida dessa beldade aqui? Bom, para mim, assim, foi uma surpresa, Uhum. né? Na verdade, foi até um susto. Porque eu era muito nova, Uhum. tava ainda em completar 18 anos de idade. Então, eu tive você com 18, engravidei com 17. Então, assim, foi um susto, né? Não estava preparada, Uhum. né? Ainda mais com a idade que eu tinha, a mente que eu ainda tinha, eu não estava preparada, Sim. mas foi isso, foi não, um susto não só para mim, mas também para a família, né? Sim, Até em sim. questão dos meus Uhum. pais, dos seus avós, né? Uhum. Agora, mas você em algum momento ali, talvez na adolescência, antes de engravidar, antes de saber dessa notícia, já imaginava em ser mãe ou você ainda esperava isso muito para um futuro ainda? Eu esperava para um futuro ainda. Uhum. Eu esperava para um futuro ainda. Na verdade, eu já tinha, assim, desde de pequena, né, Uhum. desde muito jovem, eu já tinha um instinto maternal. Sim. Até porque eu era daquela fase da época que eu brincava de Uhum. casinha, Sim. sabe? Eu ficava ali montando a minha casinha, brincava com as bonecas, já imaginava Uhum. ali, sabe? Então, assim, eu pensava, mas não Naquele momento. naquele Sim, momento, sim. sabe? E é interessante porque você falando que já tinha esse instinto, e é uma coisa muito da geração, né, de vocês. Minha mãe não é tão velha assim, não, e ela gosta de falar. E ela gosta quando fala que ela é novinha, porque eu vou ouvir. Antes da pergunta, minha mãe, gente, deixa eu contar pra vocês. A gente sai na rua às vezes, aí o pessoal, me apresento, né, Luísa. Eu, às vezes fala assim. Ah, você que é o da rádio? Fala, é o Luiz da rádio. Essa é sua irmã, gente. Essa mulher, quando chega em casa. Me sinto. Ela falou, você viu, Lu, o que que fulana de tal falou? Que eu sou sua irmã. Eu falei, menino. Desse jeito. Mas daí eu ia perguntar, mas nesse instinto todo de maternidade e tudo mais, mesmo que não fosse a época que você queria ter filho ainda, mas nesse instinto que já tinha, até pela própria geração, é muito reflexo também porque você é uma irmã mais velha, né? Você teve Uhum. quantos irmãos? Eu tenho 3, né? Uhum. Comigo nós somos 4. 4. E você é a mais velha deles, né? Então, de certa forma, não criou, mas esteve muito presente na criação dos demais irmãos, né? Sim, sim. Quando mãe, a gente, né, todo morava junto, mãe e Uhum. pai trabalhava, era eu que cuidava da Sim. casa, eu cuidava dos meus irmãos. Então, assim, já vinha, né, nesse Aham. Com instinto esse mesmo, instinto assim. aí. Uhum. Minha mãe, gente, eu brinquei com o Rogério, mãe, que a gente ia. Que eles iam pensar que seria um exposed de mim. Você ia contar da toalha em cima da cama, essas coisas, mas eu acho que vai ser um exposed seu, tá? Né? Porque nessa toada de ser muito cuidadora dos irmãos, a minha mãe, gente, hoje ela é essa pessoa calma, pacífica. Hoje a minha mãe é muito religiosa, né? A gente vai entrar nesse Graças assunto a também. Deus. Mas nesse negócio de cuidar dos irmãos, a minha mãe era do pop rock, gente, não era? A minha mãe passou a adolescência assim do metal, tá entendendo? Pitty, não é mesmo? Era verdade. E aí eu cito isso porque os meus tios me contaram uma vez que eu acho que tinham arrumado uma confusão na escola. E aí foi você que foi lá
pra bater nos meninos que tinha batido neles. Pra defender, na verdade, né? Não foi isso? Foi. Eu era muito impulsiva. Aham. Tipo assim, mexeu com meus irmãos, a mesma coisa que tá mexendo comigo. Uhum. Qualquer coisinha. Eu já ia logo pra luta Pra mesmo. poder estar ali junto, né? É Sim. isso. Você acha que justamente por causa disso, desse costume que você já tinha de estar ali cuidando dos irmãos também, isso te ajudou quando você se tornou mãe? Ah, bastante. Ajudou bastante. Uhum. Sabe? Muito mesmo. Porque ali eu já vinha, né, enfrentando, como se diz, os desafios Uhum. de ser mãe com meus Sim. irmãos. A questão de proteger, a questão do cuidado, Uhum. sabe? A questão de estar sempre presente, de ajudar nas coisas. Sim, Então, isso já vem, né? vindo ali. Uhum. Agora, quando você se tornou mãe, mudou muita coisa na sua Muito, vida? E você consegue me dizer, assim, a coisa que você sente que mais mudou? muita coisa. Me transformou muito como Uhum. pessoa, muito mesmo. Sabe? Eu me sinto assim, quando eu me tornei mãe, a sua mãe, Uhum. eh, assim, me mudou muito como pessoa, me transformei em vários aspectos, as renúncias que a gente Sim. tem que fazer, sabe? Enfrentei desafios, enfrentei muitos desafios, sabe? Na época mesmo que eu engravidei de você, eu enfrentei o pai, assim, Uhum. a questão do pai não aceitar, Sim. sabe? Da rejeição de Seu pai. pai, né, meu avô? É. Uhum. E assim, ele não aceitou, assim, a filha dele tá grávida na idade que Sim, tinha. sim. Porque na verdade o pai não me deixava sair. Uhum. Eu não podia sair, e para mim sair era um custo, para sair tinha que ter o horário para voltar para Uhum. casa. E quando ele recebeu a notícia que eu estava grávida, foi um impacto para ele, sabe? Como de muitos pais, Sim, né, claro. a Linda tá jovem, ter filho, não é casada, Sim. né, então isso foi, assim, um desafio para mim. Uhum. Ele ficou sem conversar comigo os 9 meses, enquanto você não Foi um nasceu. impacto pra ele ali, né? Foi. Mas hoje eu entendo essa Uhum. atitude dele, sabe, foi uma questão de proteção de Sim, pai. sim. Né, mas quando você nasceu, foi outra coisa. Não só me transformou, mas Uhum. também transformou ele, sabe. Nossa, quando eu cheguei do hospital, assim, com você nos braços, eu ficava imaginando: "Meu Deus, agora que nasceu, o que eu vou fazer?", porque eu não tinha onde morar, assim, Uhum. né, mãe solteira e tal, ainda ia estar morando com eles ainda. Aí eu ficava pensando: "Meu Deus, o que fazer?", Luiz Fernando e pai já não já, né, Uhum. já tá do jeito que estava comigo, ficou sem conversar comigo. Luiz Fernando à noite chorar: "Meu Deus, como é que vai ser?". Gente, mas foi outra coisa, foi totalmente diferente do que eu pensei, sabe. Olha Seu só. avô chegou perto de você, eu lembro disso, assim, dá uma emoção. Ele só olhou para você e falou assim, sabe: "Gente, mas é grande", foi elogiando. Aí Uhum. depois disso ele começou a vir relacionando comigo de Sim. novo, sabe, e as coisas foram mudando, não só para mim, mas em questão de pai também, isso para mim foi muito bom. Eu Foi acho emocionante interessante, demais. tem muitas famílias que em especial, como eu disse, né, dessa geração de vocês, que tem uma história muito parecida nesse sentido, ainda mais quando é a mãe solteira e mais jovem, né, que aquele impacto porque igual você hoje diz que percebe isso, que era um sinal de proteção dele, né, Uhum, naquele instante ter ficado, raivoso por uhum, isso, né, foi a forma que ele encontrou de demonstrar que: "Olha, não tô feliz com isso", né, não foi foi. uma atitude positiva. Mas muitas famílias, como eu disse, têm disso, né? Acontece isso, acontece esse momento de distanciamento por isso ter acontecido, mas quando a criança chega, muda o ambiente. Eu tenho percebido nos relatos que vêm por aqui, mãe, das diversas mães que vieram por aqui, que justamente a criança, quando ela nasce ali, quando ela chega no seio familiar, ela muda o ambiente, né? Muda totalmente. Uhum. E foi só com seu pai ou foi com a família? Porque vocês já eram 4 irmãos, mais o Uhum, pai e a mãe, ou foi no todo ali? hum. Quando chegou, porque eu fui o primeiro, gente, da Da família. Hoje família. nós somos 3 netos e eu É. fui o primeiro. Não, foi um impacto para toda a família, mas o Uhum, que mais impactou mesmo foi o uhum. pai.
fui pai. Nessa relação aí, né. Aham. Agora eu lembro, eu tenho uma memórias muito permanente, tipo assim, a minha mãe quando eu iniciei aqui brincando que ela, confeiteira, empreendedora, professora, costureira, artesã também, né, dos papéis ali, porque você se enveredou para diversos locais, assim, diversas profissões, por assim dizer, para trabalhar, para complementar a renda, mas também para se encontrar, né, mãe? Uhum. Foi. Eu passei por muitas profissões até chegar onde eu estou hoje. Uhum. Eu até falo que isso são os processos, Sim. né? É um processo para chegar, para a gente se conhecer, né? Para ver realmente o que a gente quer. Tanto que quando eu comecei a minha vida profissional mesmo, o meu sonho não era ser confeiteira, era ser professora. Hum. Tanto que eu já fiz curso de Sim. pedagogia, mas nunca conseguia terminar. E falava: "Meu Deus, mas eu não consigo terminar esse curso de pedagogia". Eu tentava e não dava Tem certo. alguma coisa que segura, né? É. Uhum. Aí, além antes, igual eu falei, que eu brincava, né, na Sim. maternidade, a questão de casinha e tudo, eu também brincava de ser professora. Uhum. Sim. Então, assim, e o meu rumo na profissão foi totalmente diferente do que eu imaginava para mim. Sonhou lá atrás. Aham. Você vê o tanto que a gente pensa uma coisa, mas as promessas de Deus para nossa vida é Sim, totalmente diferente do que a gente é pensa. verdade. E as coisas vão encaminhando assim, sabe, Uhum. certinho, porque eu penso também de todas essas profissões que eu passei, de tudo que eu já fiz para chegar onde eu tô, foi um processo para mim trabalhar sobre todas as questões, Uhum. paciência, como lidar com as Sim. pessoas, sabe. Então, eh, foi um processo longo, muito trabalho, mas que eu falo que hoje valeu a pena demais. Cada Cada momento passo, difícil cada ali, né. momento, cada desafio, tudo, cada dificuldade, Você acha que sabe. você, enveredou para tantos caminhos, lógico, para se encontrar também, mas foi muito também pensando em como que você criaria o filho? Também, isso. Sabe, por essa questão de porque eu precisava trabalhar. Uhum. Tinha trabalho, que, né, eu trabalhava que eu não me identificava, Sim. não gostava, mas eu precisava estar ali. Eu precisava cuidar de você, eu precisava cuidar de mim, né, e Uhum. ainda mais eu ainda morava na casa, né, de pai ainda, então assim, tive isso mesmo, tive Sim. que, sabe, correr atrás de coisas que às vezes eu nem gostava de fazer, mas tinha que Uhum. fazer para poder, né, estar sustentando, né. É a sina da mãe solteira, né, ela ter que assim, ela se desdobra pelo filho, pelo trabalho, por si Uhum, própria, pelos outros, por tudo ali, né, por mãe? tudo. E também até pela questão que eu queria muito, não, assim, já estava na hora de eu sair da casa, né, de Uhum. pai. Já tinha você, eu tinha que ter a minha vida própria, Uhum. né, tinha que ter a nossa vida própria. Então, assim, vou enfrentando uns desafios no trabalho até poder conseguir, né, alcançar também o objetivo de Sim. sair né, lá de pai, por mais que a gente já mora lá Uhum. pertinho Sim, assim, sim. mas, né, tinha todo um processo para Uhum. poder eu alcançar esse Sim. objetivo. A minha mãe ela tem muito costume, gente, de falar, nossa, né, nossa vida, nossa casa, nossa família, nossas coisas, porque realmente o seu pensamento como mãe sempre foi: "Sou eu e meu filho", né. Uhum. Eu e ela, né, mas eu tô citando meu filho pra ficar mais fácil. Sempre foi eu e meu filho, foi sempre eu percebo isso. Então isso veio desde quando você engravidou então, né, igual você falou aí, quando você voltou pra cá, você pensou: "Nossa, o que que nós, eu e o filho, nós vamos Uhum, fazer agora? Pra onde nós vamos? Como que vai uhum. ser a relação?". Isso é muito a mãe ela eu conversava com outras mães e você me responde se é isso mesmo, a mãe ela vai se tornando banha ali desde o momento da gravidez, mas quando o filho nasce ainda existe essa preocupação, então se torna um elo ainda mais forte, né, após o Uhum, nascimento. isso. Uhum. Bem mais forte, sabe. A gente começa a pensar muito na questão, né, do futuro, como é que vai ser, meu Deus, e aconteceu, agora é seguir a vida, Uhum. sabe, é ser independente mesmo, e é isso. Sim. Você acha, que você, desde quando você engravidou, você amou seu filho ou você percebeu que você amava depois que nasceu? Que aquele medo ali de ter engravidado ainda estava segurando um pouquinho de: "Ai meu Deus do céu, eu tenho a criança aqui, será que eu vou gostar dela?" Uhum. Ou você acha que desde aquele início foi amor, ou você só percebeu esse amor depois que o filho nasceu? Não, foi desde quando eu fiquei sabendo da gravidez, que eu Uhum. falei, foi um susto, foi um impacto.
Mas, Lu, a mesma hora que tava aquela sensação de susto, era uma coisa que eu pensava assim: "Meu Deus, tem um ser dentro de mim", Uhum. sabe. E foi amor, amor. Tanto que a barriga ia crescendo e eu conversava com você o Sim. tempo inteiro. O Não vou lembrar tempo dos papos, você me não desculpa. vai. Mas o tempo inteiro. Por quê? Justamente por causa, né, dessa rejeição que eu tive Uhum. de pai, do seu avô. Sim. Então eu ficava assim, passava a mão na barriga e falava: "Meu filho, não importava, sabe, Uhum. se quem ia gostar se não, mas que você me tinha, que eu era a sua proteção, Uhum. que eu era o seu cuidado", sabe. Muitas vezes, assim, eu olhava para o céu e falava: "Meu Deus", pedindo a Deus, sabe, que me ajudasse e que também, que brandasse o coração do Sim. pai, né, eh, por essa por essa pequena raiz que Sim. ele tinha ficado, sabe. Mas foi amor desde quando, Uhum. eu engravidei. Por mais que eu era muito jovem ainda, sabe, não sabia como é que ia ser Uhum. futuramente, como é que, né, ia ser todo o cuidado ali, mas foi amor. Foi. É uma sensação maravilhosa. E você teve muita falando sobre sua saúde ali na gravidez, você teve algum problema na gravidez? Foi uma gravidez muito simples, muito fácil, aliás, não simples, né, mas Uhum. foi mais fácil, teve muitas dores? Como que foi esse período de gravidez? Foi, durante a gravidez foi tranquilo, Uhum, graças a Deus correu tudo bem, né, só aqueles momentos nas últimas horas mesmo, né, uhum. das Do dores, parto ali, não tem uhum, como, mas assim, Lu, foi um parto, assim, que eu não sei nem te falar direito, por uhum. quê? Você foi uma pessoa, assim, tão abençoada com Aham. a graça de Deus, Amém, Senhor. que eu cheguei no hospital 4h da manhã, Uhum. 4h40 já estava nascendo. Olha só. Então, assim, foi rápido, Uhum. sabe, foi muito rápido. Então, se eu falar assim, eu sofri nos momentos das dores Sim. ali, mas no momento do parto ali, graças a Deus não, foi bem tranquilo, E na sabe. criação? Porque eu vivo falando no rádio que eu não dei trabalho nenhum. Vivo falando isso. Na criação, você acha que deu muito trabalho, que não Hã. deu trabalho? Como que foi pra você criar essa criança aqui? Não, realmente, essa criança aí não me deu trabalho Uhum, nenhum não. Você, graças a Deus, você foi uma criança, assim, muito tranquila, sabe, tranquila. Teve as suas pirraças de uhum, criança que toda criança tem. Ai, quer uma coisa ali, sim. pirraçava e tal, mas para cuidar você era bem tranquilo, graças a Uhum. Deus, sabe, você era muito tranquilo, dormia a noite inteira, Ai, até hoje. até para Você mamar eu que te aham. acordava, mas assim, você foi, assim, bem tranquilo cuidar Sim. de você, sabe, não tenho o que falar, Uhum, não tenho o que falar. Desde a escola, que você começou a estudar ali, de seus 3 aninhos de idade, eu te acompanhava em tudo, em uhum. tudo, em É tudo. verdade. Não te deixava na mão por nada, por nada. Reunião de escola nunca faltei, Uhum, questões, tudo em sua vida, cada uhum, passo que você deu estava presente. Tanto que quando você, nasceu, fiquei um tempo sem trabalhar, né, que eu voltei a trabalhar, eu te levava comigo, porque como não tinha ninguém para uhum, poder, né, te olhar, a sua avó não podia e tal, então teve alguns meses que eu ia trabalhar e te levava comigo, uhum. sabe. Então assim, eu sigo seus passinhos desde quando você nasceu até hoje, Até hoje, é eu te verdade. acompanho em tudo. Isso é verdade. Agora, esse negócio de levar para o serviço e tudo isso, quando você não a primeira vez que foi pra escola, que foi, assim, a primeira vez que se desgarrou de não estar o tempo inteiro junto, foi doloroso ou assim, foi até bom dar uma Uhum. descansada, como que foi? Foi bom, mas também Uhum, doloroso, porque não tem jeito, a mãe sempre sente. uhum, A mãe sente, igual o meu caso, que sempre fiquei com você, né, sempre cuidei de você, assim, e é um pouco, assim, doloroso, porque uhum, a gente fica naquele pensamento, sabe, como é que a criança tá ali na escola, como é que tá sendo a sim, convivência, sabe, mas uhum. foi uma mistura. Tem alguma coisa em ser mãe que você olha pra trás, em toda essa história de maternidade, que você olha e pensa: aqui eu acertei muito"? Seja Hã. num gesto, numa criação, porque eu Uhum. acho importante quando as mulheres que vêm aqui, vieram aqui na entrevista, eu sempre, busquei
esse sentido, né, de existe muita beleza na maternidade, mas tem que existir muito orgulho também, existe muita renúncia, muito abandono, como você diz, de si própria por uma outra pessoa que tá ali, mas tem que ter muito orgulho, né, daquilo que você gostou muito de fazer, que você fez, que hoje você vê que deu certo. O que você acha? A Lu, a educação. Uhum. É verdade. A educação, o ensinar, o jeito de tratar as Uhum. pessoas, sabe? De você ter firmeza naquilo que você faz, Sim. sabe? De você não desistir das coisas. Até de Uhum, mencionar sim. assim. Você não desistir das coisas, sabe? É, é isso. Uhum. Eu tenho orgulho disso, sabe? O orgulho de ver você, a pessoa que você se transformou, Sim. sabe? E o mais orgulhoso, assim, ainda, é que você conseguiu me transformar também, sabe? Assim, eu acho, não, tenho certeza, que eu aprendi mais com você do que você comigo, sabe? Essa caminhada toda, a Uhum. educação que você teve, sabe? Tudo que a gente ali, eu seguindo seus passos, seus Uhum. passinhos, e fui, cada passinho que você foi dando, eu fui aprendendo um pouco com você. Sim. Então, assim, é isso, sabe? Lá em casa, gente, a gente é muito. A gente brinca muito, muito. E a gente dialoga muito algumas coisas, né? A minha mãe, Aham. hoje, ela é empreendedora, a gente vai chegar nesse assunto também, mãe. Ela é empreendedora. Aí tem hora que ela tá ali gravando um áudio, eu falo, ó, fala assim, assim, assada. Ela vai gravar um vídeo, porque a comunicação já tá na minha área aqui, né? Eu falo, mãe, talvez desse jeito seja melhor de fazer, sabe? E aí realmente a gente vai se aprendendo juntos, né? Sempre quando eu comento com os meus amigos sobre essa vida familiar, eu sempre falo, pra mim foi muito bom. Eu acho que pra eu me tornar quem eu sou hoje foi muito bom ter crescido com uma mãe jovem, sabe? Entendo também que pela idade você não estava preparado, isso faz total sentido, mas pra mim, enquanto filho, foi muito bom ter crescido com uma mãe jovem. E lá em casa, né, para os nossos ouvintes, lá em casa eram meus avós, minha mãe, tinha meus tios, né? Depois que Uhum. cada um foi, a gente foi saindo, etc, foi cada um pro seu lado, e todos muito jovens também. Então, pra mim foi muito interessante crescer com vocês jovens, porque eu acho que eu tinha mais abertura pra falar as coisas. Não era, mas por um entendimento, tipo, não, a gente tem uma idade não parecida, lógico, mas é uma idade que dá pra se entender. E sempre foi muito de diálogo, né? Uhum. Tivemos muitas brigas na família como um todo, mas também de muito diálogo, né? Sim, sim, graças a Deus. E assim, a nossa família é muito unida, Uhum, né? E, lógico, não somos perfeitos, porque, né, ninguém é perfeito. sim, Mas, graças a Deus, a nossa família é muito unida, é sempre um pelo outro, precisou de alguma coisa, um pode contar com o sim. outro, sabe? Então, assim, como você cresceu, né, nesse ambiente assim, então. Eu digo que isso é muito importante, foi muito. Uhum. Porque a criação é muito do que você fala pra criança, pro adolescente. Então, faça isso, não faça isso Isso. pode, isso não pode. Uhum. Mas também é do que ele observa você fazendo, né, mãe? É o exemplo, né? O exemplo Uhum, arrasta. Então, assim, por a gente ter essa união, igual eu falei, a gente não somos perfeitos, né? Ninguém é, mas a gente tentava a nossa convivência sempre, um tá sempre do lado do sim. outro, conversar, resolver as coisas, né, com calma. Uhum. Eu perguntei alguma coisa que tem orgulho, tem alguma coisa na maternidade que você queria muito ter feito diferente? Que você olha pra trás e você pensa, não, isso aqui podia ter sido um pouquinho mais assim, assado. Eu Hum. nunca apanhei, tá, gente? Se ela falar que era pra me bater. Você acha que tinha alguma coisa? Se não Hã. tiver também, tudo bem, mas você acha Aham. que tinha alguma coisa que hoje você olha e pensa, não, isso aqui devia ter sido diferente? Porque eu também sou filho único, né? Então não Uhum. teve uma outra experiência também. Uhum. Uma coisa diferente? Não, eu acho que foi tudo Uhum. conforme Deus Uhum. organizou para Sim. nós. Tinha que ser dessa Tinha que ser forma, dessa né? forma. Sim. Tudo que nós passamos, todo o processo, onde nós chegamos, então foi tudo conforme Deus quis que acontecesse. Uhum. Minha mãe é muito resiliente também, gente. Eu digo que uma das minhas qualidades, que eu acho que eu também sou, que eu puxei mais da minha mãe, é porque a gente não se parece em quase nada fisicamente, né, mãe? O pessoal que tá vendo por vídeo aí pensa, não tem Verdade. muita coisa parecida Aham. aqui, menino. Mas aí, a gente é muito parecido ou se não parecido, eu puxei muito dela pra organizar o meu temperamento, a minha personalidade, e uma delas é a resiliência, né? A minha mãe, ela sempre foi muito resiliente. Então, independente de qualquer coisa que acontecia dentro de casa, talvez ela chorava, ficava brava ali no momento, Uhum. mas passava 1, 2 dias, não, tem que resolver. É. Não, vamos dar a volta por cima, Uhum. né? Tem uma
nos últimos tempos, uma das coisas mais prova disso e que me dá muito exemplo é quando você saiu. Minha mãe você trabalhou na PAI um tempo. O pessoal de lá sempre lembra, né? Os meninos, sempre que eu vejo eles falam, manda um oi pra tia Simone. E aí minha mãe trabalhou na PAI um tempo e aí ela decidiu que ia trabalhar pra si própria, né, mãe? Que aí Sim. veio a confeitaria Simone Fernandes. Tinha outro nome, era Dociliane antes, agora é Simone Fernandes. E aí, eu lembro que quando você saiu da PAI, você falou, vou sair da PAI, vou ficar só na confeitaria. Eu falei, gente, essa mulher é muito doida. Gente, essa mulher é Foi. maluca. Porque naquele momento, assim, a gente quer apoiar e a gente fica com receio, né? Como somos só Com nós medo. dois. Falei, mas aí hoje, vindo, eu falo, gente, eu nunca deveria ter duvidado, viu, mãe? Com a cara e a coragem. Foi. Com a E cara e a coragem. e isso é um traço de personalidade seu. Uhum. É, eu imagino que de muitas mães, de novo, em especial mães solos, que tem que dar tudo de si, porque não tem ali talvez um apoio. E as pessoas, as mães solos que escutam vão entender que apoio é esse. É muito ter cara e coragem, é de ir, eu tenho que lutar por mim e pelo meu filho, independente de qualquer coisa. Isso é um traço seu. Então, desde quando você estava lá, você tentou costurar para fazer uma renda extra. O artesanato ali de papel para fazer uma renda extra. Entrar no Hotel Aranãs, trabalhando no Hotel Já Aranãs também, também. não é mesmo? Depois foi pro magistério, Uhum. pra creche, eu te lembro lá dos Educação, aham, pequeninos. educação Depois a infantil. PAI, sair para empreender, é muito uma característica de quem quer fazer dar certo, né? Uhum. Muito, muito, muito. Por tudo que eu passei, por tudo. Uhum, Já trabalhei em locais, que eu vou dizer que eu já uhum, fui, né, humilhada, sabe? Mas enfrentei, porque eu, né, tinha que enfrentar, eu precisava passar pelo processo. Como eu falei, todo o aprendizado que eu tenho hoje, tudo que eu, né, aconteceu comigo, foi justamente para me melhorar. Eu sim, não reclamo de nada, de nenhum é processo que eu verdade. passei, de Uhum. nada, nada, nada. Tudo que eu passei foi para mim melhorar, para chegar onde eu tô hoje. Sim. Quando você sai desse último emprego que você teve de CLT, né, da APAE, e vai para criar um negócio próprio, qual que foi o sentimento, hein? Teve muito mais medo ou teve muito. Como que foi? Como que ficou o coração? Você pensou também no filho, em mim, no caso, também nesse Pensei, sentido? pensei em você também, e assim, deu medo, Uhum. barriga esfriava, eu pensava, meu Deus, amanhã eu vou levantar, eu vou estar em casa e eu não vou estar lá na CLT mais, é uma outra vida, e Luiz Fernando, e tem que, meu Deus, e é Uhum. muita coisa, Sim. é muita coisa na cabeça, mas é como a gente está falando, eu sou resiliente, mas eu fui com a cara e a coragem para poder, né, alcançar o que eu queria. Ou eu continuava, né, onde eu estava, Uhum. ou eu corria atrás dos meus sonhos. E o meu sonho sempre, assim, foi poder empreender, foi poder trabalhar para mim, sabe, foi poder cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, que é Sim. eu e você, né, bem, sabe. E assim, quando eu saí da PAI, passava inúmeras coisas na minha cabeça, inúmeras. Mas depois eu ficava pensando: "Meu Deus, eu estou batalhando, é para Uhum. isso", trabalhava lá, durante né, o dia, Sim. e quando chegava à tarde, começava a fazer os doces. E como que foi a história desses doces? Quando eu trabalhava na educação infantil, Uhum. eu fazia o aniversariante do mês, para as crianças que tinham lá. Só que eu trabalhava antes com uma colega minha, que ela Uhum. teve essa ideia Sim. de fazer o aniversariante do mês. Aí a gente se separou, né, assim, ela foi para um lado e eu fui para o outro, Uhum. né, assim, fui trabalhar em outra creche. Aí nessa outra creche eu falei: "Por que não continuar com esse projetinho, né, dos aniversariantes do mês?". Foi aí que eu comecei a fazer docinhos Uhum. para creche, Olha para só. escola. Eu reunia aqueles alunos que faziam ali aniversário, no mês, e fazia uma festinha para eles. Eu não E tudo fazia de graça pra eles, né, era voluntário tudo, seu ali, não tudo. era? Os Uhum. docinhos, brigadeirinhos, eu Sim. mesma fazia, mas o bolo eu sempre procurava doação, eu sempre Aham, saía sim. pedindo doação de bolo para eles. Aí, eu sempre trabalhava no final do mês em relação ao tema que eu trabalhava. Tipo, se o Uhum. tema era folclore aquele mês, então o aniversariante do mês ia ser com o tema do Sim. folclore.
Aí eu virava à noite fazendo É lembrancinha pra verdade. esses meninos, É gente. verdade. Eu virava à noite, e ainda trabalhar no outro dia, Uhum. sabe? Fazer essa festinha para eles. E eles amavam. Por quê? Quando eu comecei a fazer, né, esse projetinho lá na creche, eu também via que tinha muita criança que não tinha, Sim. sabe? Não sabia o que era comemorar uma festa de Uhum. aniversário. Então aquilo ali me tocou muito, aí vinha mães, me agradecia Porque também também, eram crianças de sabe. áreas muito periféricas aqui da Sim, cidade, né, que era. faltava muita coisa, Uhum, infelizmente, né. sim. Aí quando eu fiz esse primeiro, né, Uhum. projetinho, antes depois da menina lá que a gente tinha Sim. começado juntas, aí, isso foi me tocando, sabe. Eu olhava e falava: "Meu Deus, tem criança que não sabe o que quer comer um pedacinho de bolo, não sabe o que é um docinho". Uhum. Aí nessa eu fui fazendo esse projetinho na creche, aí foi nascendo essa vontade, Sim. esse amor sobre os doces, mas eu vou falar para você, foi assim, muito tempo para mim poder chegar nesse propósito que eu tô hoje, que eu passei por muito processo, foi Sim. bastante tempo mesmo, sabe. Uhum. Que aí depois disso eu fui para a PAI, então só depois que eu saí da PAI que foi, né, incrementando essa questão de empreender na Sim. confeitaria. Agora é interessante, a minha mãe sempre foi muito cuidadosa também, né, eu lembro muito bem. Todo aniversário meu na escola, naquela época, eu não sei se hoje ainda tem isso, né, para os adolescentes que nos escutam, a gente levava bala, né, pra distribuir. O aniversário era nosso, a gente queria distribuir as coisas. E a minha mãe, todo ano, aniversário meu, nunca levava uma balinha não, só não. Ela fazia uma lembrancinha, né, Aham. ela trabalhava com papel, artesã de papel, Sei. então ela fazia ali uma lembrancinha bonitinha e comprava um docinho, né. Eu amava, eu me sentia orgulhoso de levar isso pra sala. Não porque era melhor do que os outros tinham Aham. feito no aniversário, não, mas olha, teve tanto cuidado pra eu trazer isso, né. Uhum. E era muito bom, porque sempre existiu esse cuidado também, né. Sempre existiu esse cuidado, sabe. Aí através desse cuidado, hoje eu trabalho justamente com a arte Uhum. na confeitaria, É questão verdade, dos é doces. verdade. Agora, 2 Aham. coisas sobre isso. A primeira, como que era, e eu acho que assim, para as professoras que têm filhos que vão nos escutar, talvez toque muito, como que é sair da sua casa? Hum. Você já tem criança pra cuidar em casa, e cuidar de criança dos outros, que é outra responsabilidade. Como que era isso quando você trabalhava, na creche, na educação infantil lá? Era uma Aham. responsabilidade tanto, porque eu tinha um só, era Uhum. você. Eu saía de casa para cuidar de 12, 15 crianças. Sim. Então, gente, Cada um de um jeito, né. cada um de Aham. um jeito, cada um com um temperamento diferente, sabe. Então, assim, era muito desafiador. Quando você vai pra pai, é outro desafio ali, não é mesmo? De novo, sair de casa com seu filho já crescido agora, É. né? Mas pra cuidar de novo de filho dos outros e de filhos muito especiais, né? Que tinha, se na creche era um cuidado totalmente diferente, na pai, um cuidado ainda maior, Nossa, né? mais extremo ainda, Uhum. sabe, é um cuidado mais extremo ainda, assim, a responsabilidade que tinha de cuidar dos meninos da creche tinha que triplicar a Uhum. responsabilidade de trabalhar lá, sabe, porque, se depara com muitas coisas, Sim. sabe, e assim, eu aprendi muito trabalho assim, o local que eu aprendi muito, muito mesmo, foi na PAI. Gente, ali é um aprendizado e tanto. Uhum. Ali sim, eu vou falar, assim, transforma a gente, Sim. sabe, como pessoa, como ser humano, gente, de dentro para fora. Uhum. Ali foi transformador Sim, para mim, sim. sabe. E tenho muito que agradecer por eu ter passado por lá, Uhum. muito mesmo, Sim. muito. Agora, mãe, aí é interessante a história de empreendedorismo. A nossa família, a família como um todo, né? Ela é uma família de muitos empreendedores, né? Parece que existe uma veia disso dentro da nossa família, né? Teve a minha mãe, os meus tios, né? Que Aham. tem a oficina também de lanternagem e pintura, que agora já tá em outro patamar também, né? Mandar até um abraço, tio Marcelo, tio Marquinhos, né? Tem a tia Cíntia também, que existe também dentro do empreendedorismo nos afazeres dela, que agora tá com a criança pequena também, Aham. né, menino? Então, assim, tem os seus tios,
não é mesmo? Irmãos dos meus avós, em especial os irmãos do meu avô também que seguem nesse esquema. Você acha que a família também, de certa forma, influenciou nesse caminho seu pro empreendedorismo também? Sim, influenciou muito, muito mesmo, Uhum. sabe? Influencia, né? A gente vê ali a luta de cada um correndo atrás do seu, Sim. sabe? Então, assim, influencia bastante. Eu cito isso, né, que nosso tema é maternidade, não é nem empreendedorismo, mas eu cito isso para poder especificar o seguinte: existe a família, ela pode ser só você e a criança, mas a família, ela ainda é exemplo, ela ainda é muito importante, não é? O todo ali, aquilo ainda é muito importante, não É é? muito. Uhum, Família é muito importante sim. para mim. Porque eu comentava na semana passada com a doutora Fernanda e com a Lu, que sim, a criação é do pai, é da mãe, mas a sociedade ensina muito. Então, o seu filho ele tem que estar inserido, você tem que estar inserida para inserir o seu filho Uhum, no ambiente que seja acolhedor, no ambiente que traga todos os valores que você quer que seu filho tenha, não é mesmo? sim, sim, Maravilha, sim. então. Porque eu digo isso porque a minha mãe também, como eu disse no início, ela é muito religiosa, né? Minha mãe, de muito tempo, né? Ela me dá muito esse exemplo de religião também. Eu sempre falo que eu comecei a me interessar mais pelas coisas da igreja por causa da minha avó paterna, né? Sim. Vó Sula, que me levava assim, desde quando eu tinha se bombear, desde criança de colo, eu ia na igreja com a Aham. minha avó Sula, né? Mãe de meu Dona pai. Su. E aí, depois, com todo o exemplo, né? Se eu rezava, a minha mãe. Oração de mãe é outra coisa, né? Minha mãe reza 500 vezes mais, sabe? Todos os dias de madrugada. E esse ambiente religioso é muito importante pra maternidade, não é, mãe? É muito. Pra você inserir o seu filho, mas também pra você mesma, né? Se Uhum. sentir parte ali. Sim, sim, é muito importante, principalmente, assim, espiritual, né. Uhum, A gente tem que ter, sabe, essa aproximação com Deus. A gente tem que ter intimidade com Deus, sim. sabe, porque nada na nossa vida a gente consegue sem Ele. Nada, nada, nada. Igual eu falei, essa calma, tudo que eu aprendi, sabe, hoje na vida, é do direcionamento de Deus, Sim. sabe. A oração ela é essencial para nossa vida, é essencial. E se eu sou hoje o que eu sou, se eu conseguir hoje o que eu sou, se eu conseguir te criar e passar por tudo que eu passei, é pela força que Deus deu Uhum, mesmo, sim. sabe. Voltando um pouquinho, lá na gravidez e na minha infância, você sofreu, que isso acontece com muitas mulheres, né, você sofreu muito preconceito quando você estava grávida, quando você estava comigo ali ainda talvez de colo, Hum. das pessoas, não da família talvez, mas das pessoas no geral, teve esse preconceito? Das pessoas olharem e falar: "Olha lá, a Não, Simone tá assim, grávida". como Uhum. se diz, né, as pessoas, assim, por fora, que a gente Sim. conhece, vizinho, essas coisas, falam: "Nossa, você, né, grávida, você nessa idade, Uhum. nossa, como é que vai ser? E você não é casada, você não vai ca". Sempre vai Sim, existir, sim. sempre tem, sempre vai existir, sabe, não tem como, sempre existe, mas é Superar, deixa passar, né. superar, Aham. aham, e se Deus permitiu é porque já sabia o que que ia Sim. acontecer cá na Você frente. acha que as mulheres deveriam ter medo de ter filhos ou você acha que não? Deveriam ter medo de ser mãe, Não, não? não deve ter medo não. Às vezes eu vejo, mulheres, né, Uhum. assim, jovens também, falando que: "Ai, eu não quero ter filho", eu fico vendo o sofrimento de mães fazendo isso, de que acontece e tal. Não tem que ter medo não, sabe. Ter filho é uma dádiva, ter filho é dádiva, sabe. Deus colocou a mulher no mundo justamente para isso, Uhum. para construir família, porque a gente, mulher toda mulher tem um instinto maternal. Toda mulher tem, até aquelas que não podem ter filhos, Uhum. também tem instinto maternal. Você não pode ter filho, né, ali, naturalmente por ela mesma, pode ter seus filhos espirituais, pode ter seus filhos, né, ali, adoção, Sim, o alguma sobrinho de coisa. Sim, coração. sobrinhos de coração Aham. também, sabe. Porque Deus fez assim, eu no Uhum. meu sentimento, Deus fez a mulher para frutificar, sabe. Então, assim, toda mulher Uhum. deveria ser mãe, Que porque, maravilha. gente, é uma coisa maravilhosa, Uhum. maravilhosa. E aí, você já teve vontade de ter outros filhos? E aí?
Me conte. Assim, com a cabeça, né, que eu tenho Uhum, hoje, que a gente tem o primeiro, a gente vai criando mais uhum. responsabilidade, né, com a cabeça que eu tenho hoje, sim, eu Teria. teria. Aham. Aham. Sabe, se eu fosse uma pessoa, né, casada, Aham. aí sim, eu teria Uma sim. Aham. Ai, que maravilha, gente. Olha aí, gente, imagina eu criando a criança, meu Deus do céu. Agora, Hã. mãe, o que que é difícil ser mãe? Qual que é a dificuldade que você encontra em ser mãe, assim? Não olhando os outros, o que que os outros, mas assim, no seu dia a dia, o que que você acha que é mais difícil ser mãe? Ser mãe Uhum, é a criação, uhum, né, é criar, é você, assim, dar o seu melhor. uhum. Você tentar ser o melhor ali todo dia, dar o seu exemplo, sabe. É isso. É. É, Então você é feliz sendo mãe. sou feliz sendo mãe. Gente, eu sou feliz sendo mãe. É muito bom. Me Sim, sim. assim, muda a gente demais, transforma demais, sabe. Uhum. É muito bom. Tem alguma coisa, na sua mãe, na minha avó, que você pegou de exemplo pra sua maternidade também, pra você ser mãe? A proteção, Aham. o cuidado, Uhum. sabe. Mãe, também, né, tinha os desafios dela, Sim. tudo, enfrentou muita coisa. Uhum. Eu vivi muita coisa com ela, Sim, sabe. Então assim, a garra, sabe, sim. a garra de tentar fazer as coisas acontecerem, é Uhum. de mãe. É, e vó Socorro, mas eu chamo de vó Preta, tá, gente? Ela é de uma outra época também, de outros desafios, como você disse também, e ela sempre foi esse sinônimo de proteção mesmo. Eu me Sim. recordo muito da minha infância, da minha adolescência, que a gente convivia mais, né, juntos ali dentro da mesma casa, e ela sempre foi esse sinônimo de proteção mesmo, de sempre Uhum, estar junto. Ela sabia das limitações, né, até porque eu era seu filho, não era filho dela, então quem tinha que me criar era você, uhum, mas mesmo assim ela sempre foi esse sinônimo de auxílio, de rede de apoio, de proteção, dentro das limitações, né. sim, foi. Uhum, Sabe, muito cuidadora, me ajudava muito em tudo que eu precisava, sabe, ela estava perto, então. sim. Ah, eu tenho muitas memórias boas da Uhum. infância, tá, gente? E foi uma infância, assim, nós não tivemos nada de muito material, né, mãe? Não. Nunca tivemos acúmulo de bens nenhum. Assim, graças a Deus sempre tivemos comida, sempre tivemos. Eu sempre tive material Uhum, escolar, eu lembro muito as memórias minhas da gente ir na papelaria comprar material. Então, uhum, assim, é só um exemplo, né? Mas nunca foi de muitos bens materiais, mas sempre foi de muita união, de muita sempre foi. resiliência, de novo, para usar essa palavra, né? Uhum. Muito cuidado. Muito cuidado, muita proteção, sabe. Um dando exemplo para o outro, Uhum, enfrentando os desafios, mas um pelo sim. outro, sabe. Puxo isso porque eu tenho falado em todos os programas como que é importante rede de apoio. Uhum. É muito importante pra mulher, não é? Muito Ela importante. ter, nem que sejam irmãos, nem que sejam amigos, nem que sejam Sim. parentes, ter gente que vai estar ali com ela, principalmente Uhum, pra ela ajudar ela a criar o filho, não é mesmo? uhum. Sim, e isso foi e eu tive, Uhum, graças a Deus eu tive. Porque quando, você nasceu, né, eu ainda estudava. uhum, Aí parei, fiquei um tempo sem estudar, quando eu voltei, sabe, a sua tia, a Cíntia, quem sim. mais cuidava de você para mim, sabe, então assim, temos que ter uma rede de apoio, tem que Muito ter. bom. Eu falo, a minha mãe citou aqui minha tia Cíntia, eu sempre falo que a tia Cíntia foi uma segunda mãe pra mim, Uhum, né, foi. que me ajudou a até me criar ali também, né, e hoje já tem a Liz, a Uhum. filha dela também, e eu vejo que você também é muito próxima, né, além de ser madrinha da Liz, mas é muito próxima nessa criação também, né. Sou e Essa rede de apoio também. aham. Nossa, eu amo, é uma coisa assim, eu sou apaixonada, É, sabe. sim. E é isso, tem que ter uma rede de apoio, a gente tem que ser Uhum. um pelo outro, sabe, porque é importante. Ou seja, famílias unam-se mais. Família se unam-se mais. Aham. Sim, sim, sim. Agora pra gente ir para os finalmente então, pra ir finalizando, mãe, eu quero te agradecer primeiramente, mas também te soltar uma última pergunta. Qual que é o conselho que você daria para as mães no geral, mas muito especialmente para aquelas mulheres que, assim como você, ter filho jovem, talvez elas não tenham uma rede de apoio, talvez sejam mães solteiras ou não, mas que são mães jovens e que estão entrando nesse caminho aí da maternidade agora? Olha, o conselho que eu tenho para dar é, Lu, cuidar, proteger, eh, e ser mãe não é só colocar no mundo, Uhum, sabe? Ser mãe é dar afeto,
é dar carinho, é da educação, não é enfrentar as coisas sozinhas, é sempre igual a gente está falando, procurar uma rede de apoio, Uhum. sabe? Sempre ter alguém ali para apoiar, porque não é fácil. Vai ter desafios, vai ter renúncias, tem mudança totalmente de vida, Uhum. mas o que mais prevalece é o amor, sabe? É o amor, é o cuidado, é a proteção, é estar presente em cada passo da criança, sabe? É estar por perto, cada movimento, e é dar o exemplo que precisa ser dado, Uhum. sabe? Procurar a criar a criança da melhor forma possível, ainda, né, ainda mais no mundo que a gente está hoje, tantas coisas acontecendo que a gente vê. Então, assim, é sempre estar por perto, sabe? Proteger Sim. e é isso. E o exemplo vem da gente, Uhum. que é mãe. Sim. Porque o filho acaba, por mais que o filho ali tenha a sua personalidade, vai crescer, vai ter o seu temperamento, mas a mãe é o reflexo do Uhum. filho, é o espelho do filho. Sim. Que maravilha. Nervosismo passou da entrevista? Eu liguei pra minha mãe, ela falou: você tá ficando doida? Porque minha mãe, vocês veem que a mãe é bem calma. E Aham. ela não é tímida desse jeito, não, viu? Mas que bom que a gente foi se Uhum. conversando, né? É. Te perguntei se você era feliz sendo mãe, eu te respondo que eu sou muito feliz sendo seu filho. Tá bom? Por Então, isso que eu te demais, agradeço por amor. ter vindo, tá bom? Minha mãe, gente, ela falou que ela sempre dá. Isso assim, eu tô aqui pra testar tudo que ela fala, sabe? Esse negócio de estar sempre presente fez muita diferença pra mim, muita mesmo, sabe? Assim, a minha mãe. Eu até postei, né, uns dias atrás, a minha mãe, eu faço teatro, então a minha mãe nunca perdeu uma apresentação de Não. teatro minha, se eu dirigia, se eu produzia, se eu tava atuando, nunca deixou de ir numa reunião escutar, que eu conversava demais, mas eu fazia as coisas, não é mesmo? Nunca deixou faltar nada também lá em casa, nada, 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 assim, tudo que eu precisei, até o que eu não precisava, mas que eu queria, nunca deixou faltar nada. Me escuta na rádio todos os dias, assim, já ouve minha voz o dia inteiro, ainda escuta na rádio, então assim, isso faz muita diferença pra mim, faz muita, eu gosto muito dessa frase, faz muita diferença saber que eu posso ir pra qualquer lugar, porque eu sei que eu tenho pra onde voltar. Uhum. E eu acho que isso é um recado muito importante para os pais e para os filhos, para as famílias, né, mãe? Uhum. Seja esse local onde as pessoas da família têm total a coragem de poder sair dele para caçar outros rumos, buscar os seus sonhos, com a certeza de que tem para onde voltar, né? Uhum. E a nossa família é muito isso, né? Graças a Deus. Nossa família é muito isso. É muito isso. Tá aí, gente! Muito obrigada, viu? Te Eu que agradeço. agradeço por estar aqui, foi um prazer, estar aqui presente, conversar com você nesse papo, foi maravilhoso, passar um pouquinho, né, até mesmo do meu sentimento, Uhum. foi bom demais. Eu que agradeço. Tá aí, gente. Simone Fernandes para vocês que não conheciam a senhora minha mãe, tá? Gente, tá aí. Dessa forma, a gente vai finalizando esse nosso quadro É Coisa de Mãe aqui na rádio, né? Gente, foi uma alegria e passar esse mês inteirinho com essas mulheres, com essas mães aqui. Sempre falei, né? Tava aqui sempre pra escutar mais, aprender mais e hoje pra arrematar, trazer minha mãe, é claro, pra gente falar de maternidade. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso É Coisa de Mãe, desses assuntos, de falar sobre maternidade das nossas convidadas. E claro, você pode ver, rever, ouvir, reouvir, se existe essa palavra, aí nas redes sociais da Rádio Aranãs, Facebook ou YouTube. Só pesquisar lá, Coisa de Mãe Aranãs, que eu tenho certeza que você vai achar os nossos programas, tá bom? Um beijo e a gente sempre se encontra aqui na Rádio Aranãs.